Olá, eu sou o Samuel Brasileiro e esse é o Primeiro Plano, programa da TV Otimista dedicado ao cinema e aos seus realizadores. Hoje a gente vai conversar com Neil Armstrong, professor, diretor e animador aqui de Fortaleza. Vamos assistir a um episódio da série animada Astrobaldo. E vamos ao episódio da série. E a Lara falou que Netuno é o nome do deus do mar. Não é Plutão? O deus do mar? O último planeta do sistema solar. Ah, Plutão não é planeta. E tem mar lá? Em Plutão? Em Netuno. Não é o deus do mar? Ninguém sabe. O que você quer saber, viu? É que eu não sei nadar e eu não quero ir pra Netuno. Não acredito. Você é muito medroso, viu? Que chato. Eu? Sim, você tem medo de tudo. Nossa, Astrobaldo, foi sério? Foi. O Zen ficou muito bravo. Mas o Zen tem que respeitar o jeito do Bill. O Zen tá certo, Lara. O Bill é mesmo muito medroso. Astrobaldo, todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu tenho medo de baratas, por exemplo. Tem? Tenho. Olha, se o Bill tem medo do mar, vocês têm que ajudar e não criticar. Ele precisa saber que pode contar com vocês caso alguma coisa dê errado. É assim que ele vai ter coragem. Estou começando a entender. Oi, Bill! Vamos pra Netuno no sábado? Precisamos de você por causa das criaturas marinhas de lá. Criaturas marinhas? Mas eu não sei nadar. Mas você é o biólogo da equipe. Vamos usar nossos trajes especiais. Não tem que nadar. Só tem que ter coragem, Bill. Eu até quero, mas eu não consigo. Mas a gente vai estar junto, cara. Um peixe comeu a peça da antena da Uninet. E quem mais sabe de peixe é você. O sistema solar precisa da sua ajuda. É, a missão é mais importante que o medo. Tô dentro. Muito bem, tripulação. Primeira vez que juntamos todos numa missão importante. Se preparem. Sim, senhor! Eu entendi que a missão ia ser emocionante. Não foi isso, Gê? Pois é, Calango. Mas a Mimi tá bem atrasada. Melhor ser gordo que ser careca. Melhor ser careca que ter esse cabelo queimado. É melhor que ser fracote. Melhor que ser medroso. Ei, vamos parar, tá? Somos uma equipe. Precisamos de união. Vamos levar na esportiva, pessoal. Por que menino briga tanto? Acho que a ciência ainda não descobriu. Ele que começou. Eu? Oi, pessoal! Desculpem o atraso. Era o último capítulo da novela. Mimi, precisamos de um atalho para Netuno. Opa! É pra já! Não sabia que Netuno tinha anéis. São lindos. Queria que a Terra tivesse anéis também. Zen, preparar para entrar na atmosfera.
Adoro entrar na atmosfera. Não consigo achar a casa de Netuno no radar. Talvez seja embaixo d'água, mas não dá pra ver daqui. Hora de mostrar o truque novo, pessoal. Demorei que só fazendo. Modo submarino. Tripulação, temos duas coisas pra fazer. Dar o presente de Urânio para Netuno. E achar o peixe que engoliu a peça da antena de Mercúrio. Tá, mas qual peixe certo? Tem muitos. Bill, meu chapa, fiz um retrato falado dele. Por que um retrato falado? É como os detetives fazem. Mas quem te falou? Eu falei sozinho e desenhei. Vocês não falam sozinho, não, é? Bill, só conheço um jeito de achar o peixe. E é mergulhando. Mas... Tá com medo, Bill? não. Eu sou corajoso. Eu vou. Ei, eu vou também. E o peixe? Comeu a peça? Exatamente. Deve ser um peixe que fica no fundo. Eles sempre comem o que tem lá, pra limpar a água. Como você sabe que tem esse peixe aqui? Estamos no planeta do Deus do Mar. Deve ter qualquer peixe aqui. Pois eu vou achar o peixe. Gente, tá indo muito rápido. Zen precisa de ajuda. Vou puxar vocês! Pra onde vamos agora? Achei uma pista. Tatá, vasculhe os sinalizadores. Eles estão fora do alcance. Gente! Acho que Bill superou o medo e... Pessoal, Bem, eles vão voltar em segurança. Tchê, diz que você tem alguma engenhoca pra esse momento. Vocês estão falando do quê? Ah! Ali! O peixe piscando! Socorro! Socorro! Alto lá! Parem e se rendam! Majestade, intrusos estavam perseguindo o nosso lixeiro, o peixe-lua. O que você tem a dizer? Gente, pode explicar. Sim, estamos procurando a peça da antena da Uninet. Peça? Então é por isso que ela está fora do ar? Sim, lá em Urano, vimos pelo telescópio que o peixe-lua engoliu ela. Pode ser. E também trouxemos um presente. Sim, de Urano. Mas tá na nave. Vocês disseram nave? Muito obrigado, fofucho. Por acaso é esta nave? Eu estava apenas limpando as águas. Quem terá sido o porcalhão que deixou essa peça boiando? Será que foi sem querer?
Ou alguém deixando uma pista pra gente seguir. Pista? Senhor Netuno, esse presente foi Urano que mandou. Muito obrigado, tripulação. Senhor Netuno, foi seu aniversário, certo? Sim, Teve festa? recebi visitas. E quem foi a última visita? Plutão, ele gosta de nadar aqui, pra manter a forma. Claro! Essa sacola eu ganhei de Plutão. Guardo muitas coisas nela. Devo ter guardado a luneta sem prestar atenção. Ei, o sinalizador conseguiu ligar a peça. E o que você descobriu? Temos que ir a Plutão. Plutão? Lá é bastante frio. Não tem problema. Vênus nos deu algumas joias climatas. Mas lembra que não tem pra todo mundo? Eu sei que joias são essas. Eu tenho algumas aqui. Peguem, mas lembrem que, além do planeta ser frio, Plutão é muito mal-humorado. Se irrita fácil. Por causa disso, anda sempre sozinho. Ninguém aguenta ficar perto de gente que vive zangada. Nossa, coitado. Daremos um jeito. A gente é bom conversando com as pessoas. Até com Saturno nos demos bem. Uau! Com Saturno? Vocês são bons mesmo, hein? Por falar em conversar com as pessoas, Bill, me desculpa. Eu perdi a paciência com você. Eu sei, eu estava com muito medo mesmo. Mas hoje superei o medo. Superou e foi super corajoso. Ajudou a salvar o Zen e ainda achou a antena. Mas acho que ainda tenho medo de algumas coisas. Todo mundo tem medo de alguma coisa. O que a gente não pode é deixar o medo tomar conta da gente. E lembrar que juntos a gente é muito mais forte para enfrentar qualquer problema. Que coisa legal é trabalhar em equipe. Somos todos importantes. Verdade. Seu Netuno, precisamos ir. Muito obrigado por tudo. Voltem sempre! Que tripulação fantástica! Neil, obrigado por ter aceito o convite de conversar com a gente. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, muito obrigado também pela oportunidade. Acho que uma coisa que é muito interessante da gente conversar hoje é esse campo da animação, né, do cinema de animação, que tem uma história muito grande, né, no cinema brasileiro e também uma importância muito grande para o cinema cearense, né? O cinema cearense tem uma cultura de animação muito forte. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação da animação com o Ceará e também da sua própria formação, de como é que você se transformou em um animador. É uma história meio comprida, assim. Eu sempre sonhei em fazer animação, eu achava muito legal isso, mas eu acreditava que era uma coisa muito distante, né? E aí eu, assim, fui até fazer mestrado em computação gráfica, porque eu queria mesmo, assim, ver como é que seria o desenvolvimento. Então, eu já sonhava que o mundo era como era hoje. Era complicado para mim, porque eu sou meio antigo, então eu sonhava em fazer uma coisa que não existia na minha época. Então eu fiz computação, e quando eu fazia computação, a gente começou a estudar algoritmos e programas. Lembre-se, os computadores eram preto e branco nas telas, não existia nem monitor colorido, né? E a gente fez um primeiro vídeo de animação programado numa linguagem C, né? Utilizava até Assembler,
chamado Um Dia na China, e isso em 1992, né? Eu saí para o mestrado, 91 para 92, a gente juntou uma galera e fez, né? Eu me lembro que teve até meio que um milagre assim na história, que eu descobri que o meu computador tinha uma placa de vídeo, assim, placa de saída para TV, saída para videocassete, né? Que assim não era comum, na verdade eu nem comprei, ela foi parar ali porque alguém montou, né, por sorte. E a gente fez o primeiro filme. Quando eu fui fazer o mestrado, aí comecei a brincar um pouco com 3D. E aí quando eu queria voltar para cá exatamente para isso. Eu cheguei a trabalhar com produtora lá no Rio. E eu queria, tipo assim, trazer aquele know-how para cá e tentar fazer filmes, enfim, né, aproveitar as oportunidades. Eu me encantei muito com as possibilidades que a gente tinha aqui, né? O pessoal da Casa Amarela estava fazendo animação, né? Eu achei fantástico, um espaço onde você pode chegar ali, você pode desenhar, você pode fazer cursos, né? Fiz alguns cursos lá fora, mas fiz um curso aqui também, acho que um dos primeiros que eu fiz de animação 2D mesmo, que deu origem a um filme que ganhou prêmio, que foi licenciado pela TV Cultura, que é o Depois da Chuva. Isso já em 98, tá? Enfim, então assim, foi que eu comecei a me engajar e formar grupos de pesquisa para trabalhar, né? A gente formou um grupo chamado Lunárticos, que deu origem à empresa chamada Lunarte, né, que a gente acabou construindo, que realmente é responsável pelas séries. A gente fez 3 séries para a TV, na verdade. 2 séries foram feitas sem apoio do governo, sem apoio sem o financiamento. Sem financiamento nem nada, né? O que foi super complicado, mas assim, foi uma experiência muito interessante, né? Que, tipo assim, a gente foi, como a gente costuma dizer aqui, foi criando marra, né, para fazer as coisas. E como é que você vê o campo da animação no Brasil hoje? Tá crescendo bastante sempre, né? O potencial é incrível, as pessoas estão aprendendo mais. Até porque, por exemplo, quando a gente começou a Lunarte, e o grupo, a gente fazia pesquisa e eu ensinava as pessoas, porque não existia curso, de jeito nenhum. Hoje eu estou na universidade, a gente tem várias disciplinas de animação. Então isso é muito legal, então eu ensino com o maior prazer do mundo, porque assim, poxa, eu formava um sujeito na empresa, né? Isso antes de entrar na universidade, levava 2, 3 anos e o cara estava pronto, tipo assim, pô, eu não posso botar ele para fora, se o cara for muito terrível ou me xingar aqui, não vou poder fazer nada, como é que eu vou levar mais 2 anos para construir? Né? Então era meio complicado, assim. Hoje não, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, tem muita gente trabalhando, tem longas metragens sendo produzidos, muitos, então assim, o mercado está bem fervoroso, tá? E é claro, tem esse momento que nós estamos vivendo, que tá com essa paralisação. Sempre cria um entrave, né? Deu uma entravada danada, mas eu acredito muito no poder da animação. Porque, tipo assim, todos os ramos do cinema, da arte são interessantes. Mas a animação você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Você pode ir para o interior do Ceará, juntar uma turma e fazer coisas para o resto do mundo. Né? O que a gente precisa? De educação. E é isso que eu acho que, assim, teve um investimento, dentro das universidades agora existe um espaço para isso, tá? Mas ainda está crescente, mas que é fundamental, né? Então, assim, eu acredito muito nessa questão. À medida que forem descobrindo o que a gente consegue fazer aqui, eu acho que o Astrobaldo foi uma experiência muito boa, porque a gente está negociando com outros países, a gente tem gente interessada, a gente está no Prime, por exemplo, né, que foi essa última série que a gente fez. Então, isso mostra que, olha, e isso, inclusive, foi um objetivo da gente. Gente, a gente vai fazer de forma que a gente mostre a nossa capacidade para o mundo. Por quê? Porque eles deram uma grana para a gente fazer em 2D. Eu falei, não, vamos fazer 3D, vamos fazer em 2D e 3D, que é para mostrar, olha, a gente consegue fazer uma coisa legal, a gente tem potencial, a gente consegue, entendeu? A animação sempre foi um campo muito de experimentação, né? Sim, assim, sim. Se a gente pegar até as primeiras animações, né? O próprio cinema experimental se utiliza muito de intervenção em película, né? Então existe um diálogo muito grande. Então é muito interessante a gente pensar essas relações. Você falou de educação e você também é professor, né? Sim, sim. Como é que você traz essa sua experiência como professor e realizador, né? Assim, como é que você junta essas duas questões? Eu acho muito legal, acho fundamental, porque, por exemplo, todo semestre, especialmente nas disciplinas de animação, que a gente tem animação 3D1, animação 3D2, animação 2D, a gente faz 2, 3, em cada semestre, com cada turma, curta-metragem, ou a gente faz uma websérie, fazem episódios, né, de websérie, a gente está sempre produzindo. E é legal, tipo assim, quanto mais eu realizo, essa coisa do realizar, é fundamental para eu poder passar isso para eles. Sim. Porque às vezes fica muito teórico, então eles chegam lá fora e não tem que aprender tudo do zero, ou então não sabe como é que... Então eu tenho essa preocupação de mostrar para eles que assim,
a teoria é legal, a prática também, mas a prática de uma série, de uma produção de longa-metragem, ela é uma coisa um pouco mais profunda. Né? Então, às vezes, mesmo que o sujeito não saiba desenhar, ou até não, mas ele tem uma noção precisa ao realizar, passando por todos os processos, de como é que funciona. Tanto é que no Astrobaldo a gente teve vários alunos, inclusive alunos que, por exemplo, eles entraram como estagiário, se formaram, poxa, os caras eram tão bons que a gente teve que contratar. Sim. Né? E assim, o que a gente queria era ter mais oportunidade de fazer isso. Né? É você pensar também o mercado de trabalho como uma formação, né? Assim, Isso. pensar o trabalho como também uma formação, né? Exatamente. A questão, é claro, a teoria é fundamental, a gente precisa aprender para poder praticar. Sim. Mas são coisas que são complementares, você não pode ser pela metade. Você tem que ter as duas coisas. No cinema em geral, né? Sim. Então, você vai aprender, você vai viver aquilo ali, você vai experimentar. Aquela história, prática leva à perfeição, né? Então você tem que praticar e tudo mais. E estou sempre falando para as pessoas tentarem ousar, tentarem... por isso que eu puxo isso nas disciplinas, por exemplo, né? A pessoa tentar realizar, mesmo que fique tosco, não ficou uma animação tão boa, mas ele teve um aprendizado muito maior do que se ele tivesse só lido. Sim. Ou feito uma parte de alguma coisa que ele não entendeu o que era. Né? Então, essa experiência realmente é muito boa. Os alunos que eu peguei, que eram meus alunos, né? Que inclusive eu até escolhi aqueles caras que eu sabia que eram bons e tudo, que, poxa vida, eu lembrava dos trabalhos deles. Poxa, fizeram um trabalho fantástico. Era tipo assim, era como se eu tivesse vários braços, né? Pessoas que eu podia confiar e tudo mais. Por causa da questão da formação. A gente não tem uma formação específica em animação aqui no Ceará. Então, assim... Lá, o pessoal até reclama, tu tá querendo botar disciplina de animação demais, Sim. né? Você dá aula no curso de Sistemas e Mídias, Sistemas e Mídias Digitais, na né? UFC, né? Na UFC, exatamente, Então, tu tá querendo... Não, mas gente, pelo menos o básico para que as pessoas possam, se quiserem, seguir, né, essa carreira. É que importante, às vezes, você mostrar as possibilidades das ferramentas, das possibilidades para que as pessoas possam, elas mesmas desenvolverem, né? Isso, exatamente. Os seus processos. E eu acho que um pouco da animação, quando eu falo que a animação é experimentação, tem muito a ver com isso, né? Que só dá para a gente melhorar com o desenvolvimento de pesquisa, porque também tem a ver com tecnologia, né? Animação 3D, mas também com desenvolvimento de linguagem, né? Que é de experimentar, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa que vai ser muito legal vai ser a gente conversar sobre isso a partir do episódio do Astrobaldo, né? A partir da própria experiência da série, que a gente vai fazer isso no nosso segundo bloco. Então a gente vai ficar por aqui esse tempinho, a gente vai agora para o nosso intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para conversar mais ainda com Neil Armstrong. Estamos de volta com o primeiro plano. Hoje a gente está conversando com Neil Armstrong. Neil, a gente agora queria ouvir um pouco mais sobre o Astrobaldo, né? Assim, da onde veio essa ideia, quais foram as trajetórias, né, que esse astronauta passou até chegar na televisão. Pois eu tinha essa ideia desse personagem, porque inclusive eu até tinha tido uma ideia antes de fazer um joguinho para ensinar as crianças matemática, né? Se você quiser ser um astronauta, você tem que aprender isso, isso, isso e tudo mais. Esse personagem ele já existia na minha cabeça. Quando teve o Prodave, que é o edital, a gente fez um curso que mostrava mais ou menos quais eram as possibilidades, né? E aí eu pensei, poxa, é o momento dele criar vida aqui. Porque eu queria fazer alguma coisa que fosse construtiva, mas muito divertida. Sim. Porque a ideia era que ele conhecesse os planetas do Sistema Solar. Então a gente teria informações concretas, teria informações interessantes, mas assim, não passadas didaticamente, simplesmente eles estão lá e você vê que são. Tanto é que algumas crianças ficavam depois mandando, né, mensagem, esses planetas existem mesmo? Não existem, vocês vão estudar isso em algum momento na escola e tudo mais. E aí assim, a gente colocou no edital, eu desenvolvi um pouco mais voltado para a série, e eu queria fazer essa viagem, assim, a viagem pelo tempo, pelo espaço, com essas crianças, com essa brincadeira. Foram surgindo os outros personagens também. E, enfim, a gente ganhou, né, o edital e foi super interessante, porque, assim, a ideia, quando a gente colocou, era que fosse 2D, né, com o cenário em 3D. Qual é a diferença do 2D para o 3D, assim, para quem não conhece? Sim, assim, poderia explicar a diferença? Então, o 2D é aquele que, tipo assim, você pega um pedaço de papel, você desenha na mão, aquilo ali é 2D, que só tem o X e o Y lá. E hoje em dia a gente faz muito 2D com o que a gente chama de cutout, é como se fosse
Um outro tipo de 2D, a gente só relembrando assim a questão do papel. Imagina que você desenha um personagem e você recorta ele, aí tira uma foto do personagem assim, depois você mexe o bracinho, aí você tira outra foto. Isso é o que acontecia já com o cutout, só que a gente faz isso no digital com um esqueletozinho manobrando e tal, e facilita bastante. Isso é 2D. E o 3D é como se você tivesse uma massinha de argila e você modelasse, só que dentro do computador. Então, no 3D, quais são as vantagens? Você coloca luz, você coloca cor, você tem sombra, você tem textura. Você tem tudo que você teria na vida real, só que simulado dentro do computador. Sim, legal. Você tem a terceira dimensão, por isso que é o 3D. E aí a gente confunde muito, é legal você perguntar, porque o pessoal, 3D porque vai botar o óculos 3D. Não é uma tecnologia de produção, né? Exatamente, exatamente. Aí no Astrobaldo vocês misturaram as duas técnicas. Eu pensei assim, não, a vida real ela é muito, a vida real é plana, porque o que acontece na série, né, como a gente pode ver? Eles estão lá brincando, e eles vão entrar no foguete, então que o foguete é um foguete com uma piscina de bolinha que eles constroem, mas na cabeça deles aquilo é uma coisa gigantesca, maravilhosa. Então no 3D eu posso, como a gente diz aqui no Ceará, aloprar, né? A gente pode fazer uma coisa fantástica em termos de cores, de movimento, de efeitos especiais. E aí na imaginação deles eles estão no foguete fantástico. Quando eu era criança, né, a gente tem essa mãe, quando a gente é criança a gente não imagina que aquele bonequinho é um bonequinho, ou que um carrinho de brinquedo é um carrinho. A gente imagina como se fosse uma coisa grandiosa, né? Então eu brinquei um pouco com esse aspecto. E aí eles entram no foguete, eles vão para os planetas e tudo mais. E aí a irmã dele conta histórias de um livrinho para ele e ele pega as informações ali. E o interessante, por exemplo, nesse episódio, né, que são as noivas de Saturno, que a gente passou aqui, é que assim, a gente pegou informações, tinha um sujeito que dava consultoria astronômica, né, que são reais. Por exemplo, uma coisa que nem eu sabia na época é que Saturno, por exemplo, ele tem um furacão lá num dos polos em forma de hexágono. Olha. É um negócio inexplicável. Como é que tem um hexágono que é um furacão em Saturno? Aí o que aconteceu? A gente falou assim, vamos explicar isso aí, né? Como é que a gente explica isso? Bom, eu acho que o Saturno, porque cada planeta que eles chegam, eles encontram com o deus, né, mitológico, que deu origem ao nome do planeta. Então, o Saturno também, em algumas culturas, ele é visto como o deus da agricultura, porque ele tinha a ver com o tempo e tudo mais, né? Então ele tinha uma estufa lá, que era hexagonal, e para que mantesse a estufa no clima lá, ele gerava aquele furacão, que era exatamente no formato de hexágono, e eles entram lá. Ficou uma coisa bonita, grandiosa também, até no próprio visual, né? A gente quis criar assim. Enfim, aí tem a parte da mitologia também, né? Que a gente ficou pensando, poxa, o Saturno, né? Tinha aquela questão com os filhos e tal. A gente só falou, ele não gostava muito de criança, mas eles conquistam ele lá, o personagem, enfim. Acho que são isso, como você estava falando, nessa possibilidade do cinema de animação de construção de universos específicos, né? Isso, assim. Exatamente. Por exemplo, alguém estava me perguntando, lá, quando eles estão entrando no furacão, que bicho é aquele ali? Eles descobriram que tinha uma espécie de nuvem, alguma coisa que eles não conseguiam explicar. A gente começa a dar explicação em termos de brincadeira para coisa científica, né? A gente botou uma espécie de boitatá lá que vai entrar em contato com eles para eles poderem passar lá para a floresta, enfim. E aí é legal que a gente brinca com o imaginário, né? E brinca com a própria ciência sem ser de uma forma didática, né? Quer dizer, na verdade, isso tem coisas que você nem às vezes estuda, né? A gente extrapola em alguns conhecimentos também, mas que são divertidos da gente vivenciar, na verdade. E é uma série voltada para o público infantil. Isso. E eu acho que é muito campo onde a animação brasileira tem também encontrado um público muito grande, né? Isso. As séries de TVs infantis. Eu queria que você falasse um pouco sobre os cuidados que você tem que ter na hora de criar uma série infantil, uma série de animação infantil, na formação de equipe, nos temas abordados, né? Como é que isso se transforma? Pois é, tem vários aspectos dentro dessa questão. Por exemplo, quando eu pensei na série, eu pensei assim, vou fazer uma coisa que seja inteligente a ponto que os pais possam assistir com os filhos. Por exemplo, essas curiosidades astronômicas, né? Então, algumas mães e pais mandam, poxa, que legal eu assistir com meu filho, né? Porque como ele é até pré-escolar, mas que seja realmente construtivo. Então, essa é a primeira preocupação. E para que isso funcionasse, a gente teve, por exemplo, consultoria pedagógica. Então, teve 2 consultores pedagógicos, eram doutores e tudo mais.
enfim. Então a gente vai formando esse universo que seja coerente e que seja assim, porque tem coisas que você não pode colocar para criancinha pequena e tal, enfim, né? Então a gente passou por vários exames, até na parte de roteiro mesmo. E com relação à equipe, aí é aquela coisa, né? A gente não tinha muita experiência, até o momento. É complicado porque não tem muitas séries para fazer aqui no Ceará, ainda mais desse porte, né? Tipo assim, a gente fez 3 episódios. Foram 169 minutos que tinham que fazer em 14 meses. E a gente queria cumprir o prazo, porque eu acho que era uma das coisas que a gente queria mostrar. O edital também tinha que pedir, né, nos prazos, esse 14 edital meses, exatamente. Então, assim, animação 2D, 3D, 14 meses, eu falei, não, é o seguinte, não só a gente precisa mostrar que a gente faz um bom trabalho, um trabalho de qualidade, mas a gente também cumpre os prazos. Então, tudo isso para mim era uma questão meio que filosófica também, e uma questão da gente poder mostrar que a gente tem capacidade aqui. E eu conheço muita gente, assim, porque quando eu morava aqui antigamente, nem existia muito essa cultura e nem existia muito essa tecnologia, né? Eu tive que sair fora, aprender. E uma das motivos de eu ter voltado era exatamente, tipo assim, tentar fazer com que a gente não precisasse sair. Infelizmente, várias pessoas são formadas, por exemplo, essa série acaba saindo fora porque as oportunidades não continuam, mas a gente está batalhando. Enfim, então assim, tinha muita gente que já trabalhava comigo há muito tempo, tinha o pessoal da UFC, que eram alunos ou ex-alunos que entraram nesse barco também, que ajudaram bastante. Tinha gente muito experiente também, mas a grande questão é a experiência de estar junto numa série, porque uma coisa é você fazer uma propaganda para televisão, uma outra coisa é você trabalhar num curta que você trabalhou ali sem um tempo definido, outra coisa é você trabalhar num esquema profissional, com equipe maior, né, também. Com equipe maior, né? Em loco lá, só em loco tinha quase 20 pessoas trabalhando lá direto. É uma engenharia, a gente passa um ano trabalhando, né? Todo mundo ali junto, como se juntasse a mesma quantidade de pessoas, dá para construir um prédio, uma casa, sei lá, enfim, né? E tem toda essa questão da engenharia da animação também, que você tem todos aqueles processos, todo o pipeline que tem que ser desenvolvido. Então, assim, muita gente não tinha tanta experiência, apesar de serem grandes artistas, mas a gente teve que falar, olha, enquanto esse faz isso, esse aqui faz aquilo, aquele outro faz aquilo, ele vai aprendendo, aí, por exemplo, lidar com o software, com a técnica também, né? Então, por exemplo, tinha profissionais que começavam lá, o cara animava o quê? Um plano a cada 2 dias no começo para pegar. Com o tempo, o cara estava fazendo 5 planos por dia. E levou quanto tempo, mais ou menos, a série, para ser animada? Então, 14 meses. Só que assim, a animação, meses, né? A animação mesmo, né, acabou sendo mais ou menos uns 11 meses, porque você teve a pré-produção, você encontrar a equipe certa, a gente vai colocando mais gente e tal, enfim. Então, basicamente isso. Porque o animar mesmo, ele está rolando frequentemente, né? E tem essa coisa do 3D que foi complicado também, porque você tinha que ter 2 equipes, mas aí a gente teve umas estratégias, tipo o pessoal de 2D, a gente treinando para 3D para depois aproveitar, e aí acabava no finalzinho todo mundo animando e tudo, o que foi super construtivo, o pessoal fez um trabalho bem legal. É muito interessante pensar mesmo o processo de criação coletivo como um processo também de formação. Isso, e eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar mais também no nosso terceiro bloco. A gente vai dar uma parada para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para conversar mais com o Neil Armstrong. Estamos de volta no primeiro plano e a gente vai continuar nossa conversa com o Neil Armstrong. Neil, a gente estava falando antes sobre o processo de criação como uma formação. Eu queria que você falasse também mais sobre a sua formação artística também, né? Você é formado também como ator, você também é formado no Instituto Dragão do Mar. Como é que essas formações, elas atravessam a sua criação na animação? Sim, legal. Por onde começar? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de teatro, né, de cinema, e teatro eu achava, assim, fantástico. Eu gostava muito. Quando eu morei em Sobral um tempo, e eu fazia parte de um grupo de teatro lá, eu acho que eu tinha, 11 anos de idade. Então eu fazia peças, né, profissionais lá. Acho que o meu primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida com 11 anos de idade foi no teatro. Né? Aliás, não, desculpe, minto. 11 anos eu tinha um programa de rádio em Tianguá, que eu sou do interior. A gente tinha um programa de rádio, não sei por que me botaram para fazer esse programa de rádio, era Músicas da Juventude. Com 12 eu fui para Sobral.
E eu era louco para, poxa, Sobral deve ter alguma coisa de teatro. Então a gente foi encontrei uma trupe lá, que tinha um grupo de teatro lá no principal teatro lá. E a gente entrei na equipe, a gente fez umas 2 peças, aí foi que realmente eu tive meus primeiros cachês da vida, assim, o primeiro grande que eu recebi, né, profissionalmente, mais ou menos, entre aspas, né? Esse eu tinha 12 anos, 13 anos, mais ou menos, né? E assim, quando eu vim para Fortaleza, eu me meti dentro da universidade para fazer computação, exatamente porque eu queria fazer alguma coisa que fosse visual, e não existia nessa época, então eu fui fazer computação. Tanto é que a gente viajava para os congressos e eu pegava livros e tudo mais. Aí eu ia entrando aqui no teatro, no curso de teatro do CAD, né, da UFC, quando eu consegui passar no mestrado lá para a PUC do Rio, e até um cara, não, vai para o Rio, lá tem tablado, tem não sei o quê. E coincidentemente eu fiz tablado com a própria Maria Clara Machado. Eu tive assim, o prazer, assim, foi uma época muito legal. Eu cheguei, inclusive, a fazer uma peça lá, dentro de um curso, de Shakespeare com a Cacá Murté, que hoje, inclusive, está no lugar da Maria Clara, né, como a diretora do tablado. Pois é, e foi uma experiência fantástica, assim, muito legal mesmo. E entrei para grupos de teatro, então eu trabalhava muito isso. E é meio doido, porque assim, eu adorava o teatro e eu adorava descobrir essas tecnologias também, que eu fazia mestrado, então eu ficava fazendo experiência, né? Até costumo falar assim, eu vivi igual um monge, né? Não tinha, assim, eu não curtia a vida do Rio de Janeiro, assim, em termos de... Não era mais assim, era descobrindo, eu feito maluco. Investigando, né? Era investigando, aí acabei indo para uma produtora, né, que tinha todo tipo de software, comecei a fazer propaganda com 3D também, eu me afastei um pouco de teatro nessa época. Foi quando eu casei e tudo, minha esposa engravidou e eu pensei, poxa vida, seria legal estar perto da família e eu tentar aproveitar esse know-how, tudo isso que eu aprendi e voltar para cá. E quando eu voltei para cá, eu acabei trabalhando menos com teatro, mas tem a ver porque assim, eu faço as vozes, né? Fiz as vozes do Zen, quase todo seriado eu acabo colocando e tudo mais. Eu adoro aquelas imagens dos animadores que... fazendo careta na frente do espelho. Então, querendo ou não, também tem que ser um pouco ator, né? Para animar, para poder pegar as expressões. Mas, né? Inclusive, para você fazer voz original, você tem que ter certificado de ator e tal, né? Enfim, eu fiz, inclusive, 2 peças recentemente, aqui em Fortaleza mesmo, né? Da Mostra de Teatro Transcendental, super legal. Foi muito legal com a Caroline Traeger, que é uma escritora e diretora, assim, fantástica. Inclusive, essa foi uma experiência interessante, porque eu chamei ela para fazer algumas vozes do Astrobaldo. Então, eu dirigia, né, a Caroline lá e ela tinha que ser dirigida, né? Eu não podia, né, tipo assim, o que não é besteira, né? Eu acho que... E quando eu estava como ator na peça dela, ela me dirigia, né, no mesmo ano. Então, foi uma experiência bem legal, assim, foi muito boa mesmo, assim, bem interessante. E como é que essa relação se deu com o Instituto Dragão do Mar, assim? Você estudou no Instituto Dragão do Mar? Sim, pois é. Como eu falei, eu fui formado em Ciência da Computação, fiz mestrado em Computação Gráfica na PUC do Rio, fazia teatro, mas eram cursos mais livres, né? Estudei cinema também, cheguei a estudar com a Tezuki Yamazaki lá. Só que no Dragão do Mar eu vi a oportunidade de ter uma formação específica em audiovisual. E foi fantástico também, né? Só dentro do próprio ano que eu fiz o curso, eu fiz acho que 2 curtas, um curta pelo próprio Dragão, como finalização, que era um filme de ficção científica, que tinha um personagem com máscara mesmo, igual aquela de latex, tinha um personagem todo digital. Isso em 2001, né? E fiz o Arbol também, que chegou a ganhar prêmio, isso acho que no ano 2000 mesmo, com o meu prêmio de melhor animação no Cine Ceará, na época, acho que foi 2001 mesmo. Aí o Cobra Engolindo Cobra, que é esse de ficção científica, veio depois também. Enfim, mas foi uma experiência maravilhosa, né? Inclusive, assim, um dos motivos de ter voltado, além de querer também trazer no rádio, era aprender também, porque o pessoal falava, poxa, estavam investindo em educação aqui para cinema. Ainda não tinha as universidades, mas tinha o Dragão do Mar. E, poxa, eu pagava cursos lá caríssimos, assim, né? E a gente se virava para pagar e, poxa vida, tá um movimento de formação, de crescimento do cinema. Então, assim, a gente se ajuda, enfim, né? E formou muita gente, né? O Instituto também. Acho que também pessoas que têm olhares muito diversos para o cinema, né? Não se formou um cinema, né? Mas se formou, de fato, um repertório muito distinto, né? Muitos profissionais. E é muito legal, porque você vê que uma semente dessa que você planta, que
às vezes o pessoal pensa, isso é besteira e tal. Não, não é. Até hoje está rendendo frutos. Sim. Eu sou um fruto do Dragão, vários outros colegas meus. O Emerson, que é um profissional maravilhoso, assim, era da minha turma, o Nilbio, que é roteirista, inclusive trabalhou comigo no Astrobaldo também, trabalhou em outra série também, então é fantástico. Eu acho que essas sementes, as pessoas não têm noção de como elas podem germinar. É fundamental esses investimentos na educação. Sim. Acho que é a base de tudo, né? Sempre a educação é a base de tudo. E aí, pensando até em semente, como é que foi a repercussão do Astrobaldo, assim? Eu queria que falasse um pouco sobre... Tu falou das crianças que perguntavam se os planetas existiam, né? Porque a gente sabe que a criança, ela tem uma repercussão muito direta, né? Ela sim. reage, né? Isso, exatamente. Pois é, como nós somos uma empresa, a Udlart é uma empresa pequena ainda, né? Não tem assim tanto poder de fogo para marketing, mas ele está indo bem. Eu me lembro que às vezes, uma vez uma faxineira lá em casa falou assim, que o filho dela falou, esse aí é o seriado que eu assisto e tal, porque passou na TV Brasil, passou na TV Cultura, né, e tudo mais. Então assim, a repercussão foi legal, ela passou um ano passando na TV Cultura, quase um ano. Quando eles fizeram lá o contrário, eles passaram direto, eles ficaram fazendo reprise. Isso é muito legal, porque às vezes eles passam só uma vez, né? Passou primeiro na TV O Povo, foi fantástico, a primeira acolhida que a gente teve foi muito legal, né? E, enfim, aí, quando terminou o contrato, a gente foi atrás de distribuidora. Aí a Elo, né, fez um contrato com a gente e a gente está agora no Amazon Prime Video. Passamos agora, fomos selecionados para o FICE, que é um Festival Internacional de Cinema Infantil, né, que não dá para acontecer nessa época. Enfim, está sendo super legal, assim, eu acho que quanto mais a gente divulga, mais as pessoas assistem, mais a gente tem um retorno positivo. Com certeza. E eu acho que é isso, é fazer, né, ver que é possível fazer animação, né, que eu acho que a gente entender que isso tem que ser feito para existir, né? Isso. E que no Brasil a gente já tem uma produção, como a gente já tem conversado, muito sólida, né? Isso. E eu não sei se você gostaria de citar algumas das referências que você tem de animação que são também brasileiras, né? Ou cearenses, nordestinos. Sim. Pois é, a gente produziu no Nordeste, exatamente por causa do Prodave também, várias animações e várias séries. Aqui no Ceará teve do pessoal do Telmo, né, e da Mariana, que fizeram também, foram parar na TV Cultura, tá? Que é Um Conto em Cada Ponto, se não me engano. Com relação à animação brasileira, é interessante a gente notar, por exemplo, que a gente tem um filme que é internacional. Foi, inclusive, uma das maiores bilheterias de cinema brasileiro, que foi o Lino, né, que é um longa-metragem de animação, muito bem feito, que está passando na rua, assim, em vários outros países também. Quando o Astrobaldo foi convidado, por exemplo, para vários festivais, eventos, Rio Content, Animamundi, e aí eu acabei fazendo alguns cursos, tendo contato com outros realizadores. Né? Então, por exemplo, a gente vê que tem o Dino Aventuras, que é uma série brasileira também, 3D, que está passando no mundo inteiro. O cara falou que estava passando em mais de 60 países. Né? A animação tem essa abertura da dublagem, né? De facilitar, de já lidar com a dublagem, né? Assim também. As pessoas já estão acostumadas com aquilo. E tem um público que é assim, como o Renato Aragão costumava dizer, criança nasce todo dia. Né? E outra coisa também, por isso que eu acredito muito no poder da animação, que eu acho que vale a pena investir. Por quê? Porque quase todos os anos surge uma nova TV voltada para a criança. E é incrível, é inacreditável. Por exemplo, quando eu estava no Rio Content fazendo uma apresentação, na banca tinha uma senhora lá que era da CBB, né, que é uma TV voltada para criança, ligada à BBC de Londres. E, poxa vida, legal. Então, assim, você nem tem a Nat Geo Kids, fora as que a gente conhece, Cartoon Network, Nickelodeon, né, e tudo mais. Ou seja, o mercado está carente de produções de animação. Precisam descobrir o Ceará, né, que estamos aqui para fazer as coisas e a gente tem capacidade de fazer. Maravilha. Eu acho que fico na torcida, né, para a gente ver ainda mais animações. Eu queria agradecer muito a sua presença, você ter aceitado o nosso convite e conversar. Foi um prazer. A gente tem muito mais coisas para conversar ainda, mas espero que possa ter uma próxima vez. E a gente fica por aqui. A gente agradece a parceria com o Cine Teatro São Luís, que é o lugar onde a gente filma o programa. E a gente espera vocês no nosso próximo programa, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário, e com outros convidados. Então, até a próxima.